Continuando nossa aula sobre as doutrinas bíblicas, em especial agora a doutrina das Escrituras, a parte final aqui. A grande questão que falei no último vídeo e continuamos agora é sobre as variantes textuais. E surge a principal questão que é: será que temos o original do Novo Testamento? Sim, com certeza. Só não sabemos onde ele está. Mas, como exemplo, em 1611 existiam, os estudiosos da época tinham 7 manuscritos, dos quais geraram as Bíblias até então. E a maioria desses manuscritos eram tardios, século XI, por aí. Mas em 2015, com a ciência da crítica textual, em 2015 nós tínhamos mais de 5.800 manuscritos, e alguns do século II. Então, qual que é a consequência, qual que é a resposta, qual que é a conclusão disso? É que a cada dia estamos mais perto do original. É só para a gente louvar a Deus, é com certeza que na eternidade vamos ter um original lá e vamos comparar todas as palavras. Mas um exemplo que aconteceu alguns séculos passados é que um homem, um estudioso alemão, usando a teoria hegeliana, Hegel era um filósofo alemão, ele chegou à conclusão que João não podia ter sido escrito antes do século IV. Mas, em 1934, um fragmento de um manuscrito que foi catalogado como P52, o códice P52, foi descoberto. Esse fragmento do tamanho de um cartão de crédito, escrito de um lado e do outro, e era uma porção do Evangelho de João. E ele foi datado, né, como um fragmento escrito provavelmente entre os anos 100 e 115. Então, o que concluímos? É que a história vence a filosofia e que uma grama de evidência vale mais do que uma tonelada de conjecturas. Então, em relação à palavra de Deus, é muito perigoso as conjecturas que se fazem. E cada dia, com essa ciência, pesquisa, arqueologia e tudo, a evolução desse trabalho maravilhoso dos especialistas, quantos manuscritos só até o século X foram descobertos, escritos até o século X. No século II, nós temos hoje 12 manuscritos. Do século III, temos 51. Do século II, temos 12. Do século III, 51. Do século IV, 121. Do século V, 179. Do VI, 258. Do VII, 302. Do oitavo século, 370, do século IX, 585, do século X, 970, o que dá uma soma até aí de 1.800 manuscritos nesses séculos. Agora, queridos alunos, estudiosos da Palavra de Deus, né, futuros mestres e pregadores, e pesquisadores da palavra, atenta para esse quadro que eu enviei no WhatsApp para vocês, porque
a minha limitação aqui em fazer esse vídeo. Ainda não consegui como colocar um quadro no vídeo. E vou aprender depois, faloei. Nós estamos primeiro respondendo aquelas 4 perguntas que o nosso irmão Daniel Wallace fez. Primeira pergunta, quantas variantes da palavra dos 138 mil palavras do Novo Testamento grego existem? Aproximadamente esse número de palavras que tem o Novo Testamento grego, e são entre, um estudioso falou 400 mil variantes e outro mais recente diz 500 mil variantes. Então, como a gente pode classificar? A segunda pergunta que ele fez é, será que essas variantes, de que tipo que são? Qual é a qualidade delas? Então, nesse quadro, primeiro, tem dois tipos de variantes, e que formam 4 casos. Os 2 tipos são as variantes que são significantes, são aquelas que podem mudar o texto até certo ponto. Outro tipo de variantes são as que são viáveis, aquelas que têm um pedigree, que tem um potencial de representar as palavras originais. E elas formam 4 casos. O primeiro caso existem variantes que não são significantes, que pode mudar o texto até certo ponto, não podem, né? E não são viáveis, que não representam palavras originais, não significantes, não variáveis, não viáveis. Então, isso são a maioria delas, né? Em geral, elas têm leituras sem sentido, ou aparece um manuscrito tardio. Tardio é século XIV, século XV, por aí. E elas não dizem nada. Vou citar um exemplo de 1 Tessalonicenses 2,7. A maioria dos manuscritos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que foi para eles brando, gentil, ou como criança, para com eles, o versículo fala. Um manuscrito tardio, mais antigo, ou não antigo, né, mais novo, apareceu num manuscrito apenas uma palavra que dizia que somos como cavalos. Por quê? O que aconteceu? O escriba, o copista, trocou algumas letras e fez bagunça e errou a palavra. Então, ela não é significante nem viável. Outro versículo, outro exemplo é João 1,30. Né? Para os estudiosos de grego, né, em João 1,30 fala que... Vamos ler o texto, João 1,30, para explicar o que é que nós estamos falando. O que está escrito em João 1,30? O seguinte: no diz, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. É uma palavra de João Batista. Vem um homem. O Batista está se referindo a Cristo, né? O homem. A palavra homem, no grego, tem uma forma de escrever. Mas num certo manuscrito, que até é um manuscrito importante, mas tem muitas falhas de letras trocadas, a palavra homem, o copista não escreveu uma letra, o que seria similar ao nosso N, nu, né? N. Então, a palavra, o versículo ficaria, após mim vem um ar,
Quer dizer, não tem sentido. Ficou claro que o escriba copista, ele deu uma cochilada, ele dormiu, ele estava sonolento quando escreveu isso. Então, são variantes não significantes e não viáveis. E elas são a maioria absoluta, né? Maioria absoluta, mais de 90%. Segundo tipo de variante são aquelas que são, segundo caso, né? Aquelas que são significantes, mas não são viáveis. Vamos dar um exemplo. Em 1 Tessalonicenses 2,9, está escrito, Paulo escrevendo, ele fala do Evangelho de Deus. Um manuscrito apenas do século XIV, Quer dizer, tem milhares que falam o Evangelho de Deus. Um manuscrito do século XIV está escrito Evangelho de Cristo. Quer dizer, é significante porque o Evangelho é de Deus, o Evangelho é de Cristo. Paulo mesmo escrevendo aos Romanos, ele começa falando do Evangelho de Deus, depois ele fala do Evangelho, ele fala do Evangelho acerca do seu filho, ele fala do meu Evangelho, ele fala do Evangelho de Cristo, né? Agora, nesse manuscrito do século XIV, é o único nesse versículo. Então, é significante? É, mas é viável? Não, porque está apenas em um manuscrito e um manuscrito mais recente, né, do século XIV. Outra palavra é Lucas 6, outro exemplo de uma variante significante, mas não viável, é em Lucas 6, 22, quando Jesus fala da perseguição, ele diz que nós iríamos ser perseguidos, seríamos bem-aventurados, os perseguidos por causa do Filho do Homem, por causa do Filho do Homem, por causa do... Um manuscrito do século X, um manuscrito somente, não traz as palavras por causa do. Então, se você vai ser perseguido por outro motivo, que você enganou alguém, você roubou, sei lá o quê, então o versículo ficaria sem sentido, né? Então, essa variante seria significante, mas não viável, porque está apenas em um manuscrito e tardio também. Outro caso, né, são as variantes não significantes, porém viáveis. Né? Que tipo seria? Quando a pessoa, o escriba, vai escrever e troca uma letra, ou traz letras trocadas, porque a língua grega é muito diferente do português ou do inglês, por exemplo, que o grego é flexível. O irmão Daniel Wallace, dando um exemplo, ele falou algo interessante. Ele fez uma pesquisa. Quantas maneiras você tem para dizer em português que João ama Maria? Você pode dizer, Maria é amada pelo João. João ama Maria. João... E basicamente que eu estou aqui no português tentando descobrir, acho que são duas, né? Agora, na língua grega, é uma língua muito diferente, né? Isso você pode dizer no grego, João ama Maria, de mais ou menos 1000 modos diferentes. Então, um manuscrito que traz apenas uma letrinha grega fora do lugar ou que foi omitida pode fazer que aquela variante seja não significante, mesmo que ainda seja viável. Existe o quarto caso, que é o caso que traz discussão,
entre os estudiosos, e que vale a pena discutir sobre esses casos. É uma categoria daquelas variantes que são significantes e viáveis, né? Mas, pasmem, essa categoria tem apenas 0,2% das variantes, né? Que se em 500 mil seria tipo 1.500, 0,2, né? 500 mil, não, seria mil e poucas variantes. Mas causa muito problema e muitos se assustam por causa disso. Exemplo, quando Jesus desceu do monte e ele encontrou aquela multidão lá e os discípulos tinham tentado expulsar um demônio, não conseguiram, ele falou que essa casta só sai com oração e jejum, né? Mas muitos manuscritos, não trazem a palavra jejum. Então, o que é que Jesus falou mesmo? Seria só oração? Você ora pelo endemoniado, expulsa o demônio? Ou você tem que dar um tempo aqui, vou jejuar, depois volto para expulsar? Ou você tem que ter uma vida de oração e jejum para ter autoridade para expulsar aquele demônio? Não sabemos, né? É uma discussão interessante. Então, o que a gente conclui sobre a qualidade das variantes? Que mais de 99% das variantes, né? Eu diria que 99,8%, não faz diferença nenhuma. E a gente conclui que nós temos o texto original do Novo Testamento. Só não sabemos exatamente onde ele está. Um estudioso montou um Novo Testamento em grego, famoso, hoje em dia muito usado, ele chama Allen. Ele escreveu em grego e colocava algumas variantes significantes e viáveis acima e abaixo do texto que ele estava usando. Então, o que acontece? A gente tem o texto original. Ou ele está numa linha acima ou numa linha abaixo. Mas ele vai estar em algum lugar, em algum manuscrito, em algum lugar. Né? O que os copistas, então? A outra pergunta, nós respondemos sobre qualidade. A terceira, será que as grandes doutrinas da fé foram afetadas pelos erros? De maneira nenhuma. Eles não mudaram as grandes doutrinas da palavra de Deus. O que acontecia com o escriba, né, com o copista, à medida que os séculos passaram, os anos passaram e eles iam copiando? Em geral, eles eram tentados a acrescentar alguma coisa, né, a amenizar a leitura de algum texto, alguma palavra que talvez eles achavam que foi dura demais, ou coisa desse tipo. Então, eles não mudaram as grandes doutrinas, mesmo cometendo erros, alguns pequenos e outros enormes, né? Então, a conclusão: será que a essência da nossa fé foi corrompida? Vou tomar palavras de Paulo em Romanos. De maneira nenhuma. A Bíblia é confiável, né? Ela é a palavra de Deus. Deus nos deu um texto com toda certeza e a gente pode estar firmados nisso, né? Só temos que ter o cuidado para não sermos absolutistas, né? E nem sermos céticos, aquelas duas atitudes extremas que muitos tomam. Então, amados, aqui fechamos o nosso ensino sobre a doutrina das Escrituras.
né? Que as escrituras sejam um alvo da sua vida para ler, estudar, meditar, conhecer melhor, pesquisar, ler bons autores a respeito, né? Porque fazendo assim, você vai estar cada dia mais perto da verdade. Como Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o nosso Deus e Pai te conduza a toda a verdade. Que Ele abra a porta da palavra para que você, tendo a palavra no seu coração, praticando-a, você possa pregá-la, ensiná-la. Porque, como Daniel falou, os que muito ensinarem a justiça vão brilhar como as estrelas diante de Deus e para sempre. Fica na paz. Grande abraço.